A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Daniel, da Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, no Centro Evangelístico Jardim Ulisses, e nós vamos para mais uma aula hoje de apologética. Será a nossa 9ª aula a respeito do livro, dos assuntos tratados no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, de Walter Kaiser Jr., que é o nosso livro base aí do nosso curso de apologética. Será a nossa 9ª aula, a segunda feita na plataforma digital. Estávamos fazendo este curso aos domingos após o culto da manhã, mas agora sendo feito pela internet. E o assunto de hoje desta aula será sobre homossexualidade, um assunto polêmico nos dias atuais, com bastante atividade, muitos ativistas defendendo essa causa. Então, como o cristão deve se posicionar diante deste assunto importante? E o texto bíblico base desta aula é Romanos 1, 24 a 27. Vamos fazer a leitura? Diz lá, Paulo escrevendo aos Romanos: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Vamos fazer uma exposição melhor deste texto e da Bíblia, mais na segunda parte da nossa aula, em que trataremos a respeito de Romanos, aí, do que Paulo escreveu, e dos erros de interpretação aí que as igrejas que apoiam a homossexualidade, e que muitos ativistas defendem a própria Bíblia para dizer que a homossexualidade é aceita por Deus. Então vamos aí refutar estes ensinos na segunda parte da nossa aula. E na primeira parte, que eu vou começar agora, nós vamos tratar de alguns assuntos que englobam a homossexualidade, que é a polêmica sobre o assunto, né? A homofobia, o que é homofobia, a ideologia de gênero e o perigo para nossas crianças sobre ideologia de gênero, e falar um pouco de leis e políticas públicas a respeito do assunto. Então vamos começar a primeira parte da nossa aula. Um breve histórico, assim como o nosso autor do livro Walter Kaiser traz. Ele inicia falando sobre uma questão contemporânea explosiva, né? É polêmico o assunto, né? Não deveria ser, porque a palavra de Deus é clara sobre o assunto, mas sempre houve homossexualidade, né? Depois da queda do homem, o coração do homem se corrompeu, e aí surgiu diversos tipos de pecado, né? Só que a atividade, o ativismo homossexual, ele é contemporâneo. Nós vemos homossexualidade lá em Sodoma e Gomorra, né? Em Gênesis já vemos a homossexualidade. Mas o ativismo, a luta por direitos e perversão da moral é contemporâneo. E o marco de tudo isso
diz o autor do livro, e vários estudos demonstram isso, foi no dia 28 de junho de 1969. Havia um bar lá em Manhattan, nos Estados Unidos, que se chamava Stonewall Inn. Lá era um bar onde a comunidade gay, né, lésbicas, travestis, eles frequentavam este estabelecimento, e havia muitas batidas da polícia naquele lugar. Os policiais faziam revistas naquele local e às vezes faziam de forma violenta, tratando aquelas pessoas de forma violenta, e isso acabou gerando uma rebelião dos gays, das lésbicas, dos travestis, e essa rebelião ela durou 6 dias. 6 dias de rebelião, onde essas pessoas começaram dali por diante a lutar por seus direitos. E essa sigla LGBT, ela simboliza aí esse movimento, né, essa criação desse ativismo aí para defender essa causa LGBT, essa causa, a luta pelos direitos homossexuais, pela liberdade do uso dos seus corpos como querem, né, da implantação de ideologia de gênero e tudo mais que nós vamos tratar nessa aula. Mas só para dizer o que significa essa expressão, essa sigla LGBT, e aqui eu escrevi só LGBT, mas tem LGBTQI+, então ela significa lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Só que pela ideologia de gênero, existe muito mais outros gêneros, né, de pessoas. Por exemplo, o LGBTQI+, que também é escrito. O Q quer dizer queer, que quer dizer como se fosse uma expressão de guarda-chuva aí dentro dessa sigla, que engloba muitos outros tipos de gêneros, né? Não é só homem e mulher. Existem vários outros tipos de gênero, segundo esses ativistas aí da ideologia de gênero, que defendem essa causa, né? Então esse episódio aí que eu escrevi foi o marco zero desse movimento contemporâneo. E todo ano ele é comemorado, e nós vemos aqui no Brasil, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ele é um exportador aí de cultura, né? E o Brasil e vários outros países aí seguiram essa mesma linha desse movimento. E aqui no Brasil, na Avenida Paulista, em outros locais, todo ano nós vemos, no dia 28 de junho, a comemoração desse dia aí do orgulho gay, né? Para a gente é uma vergonha, mas para essas pessoas, infelizmente, tem orgulho de desprezar aí a palavra de Deus, a pureza sexual que Deus criou, né? Então, a primeira parada gay aí, falando de história, né, estamos fazendo uma abordagem histórica sobre o assunto, a primeira parada no Brasil foi em 1997, em São Paulo. Aí, só para ilustrar, né, o Stonewall Inn, ali o local onde eu falei da rebelião, onde tudo começou. A outra imagem ali, você vê várias pessoas ali lutando, né, contra a violência e querendo lutar sobre as suas liberdades dos seus corpos, né, para fazer o que querem entre si, como diz lá em Romanos, né, se entregaram à depravação para fazer o que querem com seus corpos. E a outra imagem ali mostra já os dias atuais, né? Só voltando, que nos Estados Unidos, o presidente nos Estados Unidos em 2016, Barack Obama, ele decretou esse local aí como um monumento nacional americano, de orgulho, né? Como se fosse um orgulho para a nação, esse tipo de
de estabelecimento. Mas, então, quais são, falando a respeito de ativismo, né, desta causa, quais são as pautas desses ativistas aí da homossexualidade? Eles querem o fim da criminalização da homossexualidade, né, porque em muitos países é crime, e crime até de morte, a pessoa que é homossexual. Aqui no Brasil não é crime a pessoa ser homossexual, mas em muitos países sim é crime, e muitos com multas, ou tem países que até a pena de morte. E outra pauta aí que eles defendem é o reconhecimento da identidade de gênero. E a gente vai falar mais a respeito da identidade de gênero daqui a pouco, mas eles querem o reconhecimento disso, né? A despatologização das identidades de gênero. Existiu um projeto há um tempo atrás aí de cura gay, né? Cura gay entre aspas, porque não expressa bem o que dizia lá a lei, que foi negada, mas na psicologia isso envolve a psicologia, porque proibiu os psicólogos de fazer estudos a respeito disso e até dificultar o trabalho deles em tratar dessas pessoas, não tratar, né, porque não é uma cura, a gente vai falar a respeito disso, mas um tratamento psicológico dessas pessoas, né? Proibir os psicólogos ou quem quer que seja de tratar a homossexualidade como uma doença, né? Então eles não querem que isso seja feito, que tratar a identidade de gênero como uma doença, mas como algo normal. Eles querem o casamento civil igualitário, a permissão de adoção para casais homoafetivos. Eles querem, se tem um casal lésbico, um casal de mulher com mulher, duas mulheres são casadas, querem ter o direito de adotar um filho, e tanto homem com homem, também um casal de homens, querem esse direito e lutam por isso. E muitos países estão ganhando o direito. Então, a laicidade do Estado e o fim da influência religiosa na política. E quando eu botei esse tópico, eu lembrei aqui do Brasil. Eu estava acompanhando lá as eleições de 2018 e quando o presidente atual foi eleito, no dia em que ele foi eleito, eu lembro que eu estava assistindo um canal de televisão, acompanhando ali aqueles momentos, e eu lembro que houve os jornalistas estavam lá próximos ao presidente, foi feito ao vivo ali, uma entrada ao vivo, e eu lembro que foi o presidente, eles fizeram uma oração por ele, em cadeia nacional, e quando voltaram lá para os repórteres, para os âncoras lá do programa do jornal que estava passando as cenas do presidente sendo eleito, a jornalista, eu lembro, a Miriam Leitão, foi a primeira crítica que eu vi do governo. O governo não tinha nem tomado posse e já estava sendo criticado por causa de uma oração que foi feita a Deus, para que Deus abençoasse o presidente. E isso gerou ali naquele canal, a Miriam Leitão ali criticou isso, né, porque o país é laico e já estava ali ocorrendo uma influência religiosa. E isso que essa causa quer também, que a religião não influencie na política e nas leis, e eles lutam por isso. Então, as leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos, como escolas e empresas. E a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, aquela sigla PNE, que eles lutam para incluir
né, no Plano Nacional de Educação, principalmente para as crianças, essas políticas deles, né, sobre ideologia de gênero. E eles querem o fim da estereotipação da comunidade LGBT na mídia, em jornais de entretenimento, assim como real representatividade nela. E hoje nós já vemos no Brasil uma atividade, ativistas aí LGBT entrando no cenário nacional na política, por exemplo. Nós tínhamos um deputado que era homossexual, e nós temos vários representantes na política que defendem essa causa no Brasil, né? Nós vemos nas novelas, nós vemos não, porque cristão não vê novela, na verdade, mas nas novelas, sim, sempre tem lá um personagem que é homossexual. Nós vemos esse grupo ganhando esse espaço na sociedade e influenciando muitas pessoas a agirem como eles agem, infelizmente. Então, alguns direitos que já foram conquistados por estas pessoas, por esses indivíduos. Em 2005, aqui no Brasil, ocorreu a primeira adoção por um casal homossexual, e isso foi em Catanduba, São Paulo. O primeiro casal que conseguiu adotar uma criança. Ganharam na justiça essa causa. Em 2008, foi realizada a primeira cirurgia de mudança de sexo. Um homem, ele conseguiu pelo SUS, custeado pelo SUS, fazer uma cirurgia de mudança de sexo para o sexo feminino. E em 99 foi aprovado, foi numa resolução aí do Conselho Federal de Psicologia, proibindo aí a patologização da orientação sexual, proibindo os psicólogos aí de fazer estudos sobre qualquer tipo de tratamento sobre homossexuais. E em 2011, o STF reconheceu a união civil entre homossexuais, com direito à certidão de casamento, porém ainda não é lei. Não é lei no Brasil que o homem possa casar com homem, e nem mulher com mulher. Mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, mesmo sem lei, né, eles reconheceram e permitiram que os homossexuais pudessem se casar. E em 2011 foi realizada a primeira cirurgia de mudança de sexo feminino. Uma mulher conseguiu fazer aí a primeira cirurgia custeada pelo SUS aqui no Brasil. Aqui eu coloquei um site, saiu num site, consultor jurídico, e o tema da nota era: pessoa trans pode alterar nome pela via jurídica sem perícia. Foi o ministro do STF, Alexandre de Moraes, permitiu que uma pessoa trans pudesse mudar de nome, né? sem ter uma lei. E eu friso ali na parte de baixo: o entendimento é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao cassar decisão da segunda vara da família de Maringá, no Paraná, que negou o pedido de uma pessoa para fazer tal alteração. Segundo o juiz de primeira instância, a decisão da STF sobre essa questão somente seria válida pela via administrativa. Mas o ministro, e vejam como esse grupo está conseguindo aí ganhar, né, suas brigas aí na justiça, estão ganhando um campo, né, jurídico para reconhecerem a sua causa. E mesmo sem uma lei específica, nós vemos aí o STF, o entendimento é do ministro, ou seja, eles entendem a lei de uma forma, né, a lei como se a lei tivesse interpretação. Lei é lei. Se não tem lei, não deveria ser entendido dessa forma. Mas
Foi o entendimento do ministro a autorizar aí mudança de nome, e eles estão ganhando esses espaços. Eu estou falando de lei porque a lei de muitos países, e os países como o Brasil, a Constituição ela foi feita aí nos moldes judaico-cristãos, né? Muitas leis ali são baseadas no conceito judaico-cristão, e isso está se perdendo, né? Esses ideais judaico-cristãos, a moralidade da lei está sendo perdida com o tempo, né? As coisas estão ficando cada vez mais imorais. Então, o que é ideologia de gênero? E eu trago aqui um artigo do reverendo Augusto Nicodemos, um homem bem reconhecido por nós, um grande pastor e professor, pregador da Palavra de Deus. Num artigo dele sobre ideologia de gênero, ele traz aí uma nota do Enem de 2015, olha como são as coisas, né? No Enem de 2015, eles colocaram lá uma questão de uma feminista que se chama Simone, né? E na questão lá do Enem dizia assim, uma parte de um livro, do livro dessa feminista, e no livro dela diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino, o segundo sexo. Esse é o livro dela, O Segundo Sexo, Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1980. Foi escrito esse livro. Então nós vemos aí dizendo que nenhuma mulher nasce mulher, né? Nenhum destino biológico, não importa se a pessoa nasceu feminino, ela que vai definir o gênero dela. Então, isso foi colocado numa questão do Enem, né? Como isso influencia aí as pessoas. Algumas pessoas trazem isso como verdade para si, se está no Enem, né? Isso influencia aí muitos jovens e jovens que fazem essa prova. Então, o Augusto Nicodemos ele escreve mais a seguir, explicando a ideologia de gênero. De acordo com os defensores da identidade de gênero, existe uma diferença entre sexo e gênero. Sexo aponta para as determinações naturais e diferenças biológicas entre o homem e a mulher. Entende-se por gênero o papel que ambos, homem e mulher, têm e exercem na sociedade. Ou seja, essas pessoas que criaram a ideologia de gênero, o pensamento deles é o seguinte: existe sexo e gênero. São duas coisas diferentes para eles, né? Para nós existe somente sexo. Deus criou o homem e a mulher. Mas para eles existem, não importa se nasceu biologicamente homem, ele pode ser, com o tempo, se definir como um outro tipo de gênero, né? Existe essa expressão gênero. Existe o sexo, a pessoa nasceu no sexo com órgãos masculinos, mas ela pode ter nascido com o gênero feminino. E vários outros tipos de gênero, bissexual, pode ser um transexual, pode ser outros tipos de gênero. E este é o entendimento deles, né? Não existe, independente ali da biologia, dos cromossomos, né? É biológico, irmãos, é a palavra de Deus com a ciência. Homem nasce homem e mulher nasce mulher. E ponto final. Não existe gênero. As pessoas que escolhem os seus próprios pecados. Essa que é a verdade. Sobre ideologia de gênero, o
pastor John McAllister, ele escreve o seguinte, também num artigo sobre o assunto. Ele fala: na discussão crescente sobre a inserção da ideologia de gênero na base curricular nacional e da promoção dos valores do lobby LGBT na sociedade, há muitas coisas em jogo. A conservação do arranjo familiar tradicional, a autonomia dos pais na educação e orientação sexual de seus filhos e a proteção biológica, social e moral das crianças. Com essa atividade da ideologia de gênero, isso tudo é influenciado pelo marxismo cultural. Eu não vou me entrar muito no assunto por causa do tempo, mas os ideais marxistas, eles querem sim a destruição da família. É importante para este pensamento político a destruição da família tradicional. E essa ideologia de gênero, ela traz isso. Ela destrói a família que Deus constituiu. A família é muito importante para a sociedade. E eles querem a destruição da família tradicional. Um homem casado com uma mulher que tem os seus filhos. Uma família abençoada por Deus. E eles querem implantar na educação, e em muitos países já tem ideologia de gênero nas escolas. Por exemplo, na Suécia, nas escolas da Suécia, a criança, né, não é chamada de menina ou menino. Eles são tratados como crianças, para não ter gênero, para não ter sexo. Eles falam de crianças como crianças e não como o menino, a menina. Não trazem esses pronomes aí, menino e menina. Estão ganhando esse espaço na educação. E aqui no Brasil também tem essa atividade de querer implantar essas ideologias nas escolas. Se você dá um Google aí, pesquisar, você vai ver vídeos e muitos assuntos aí sobre isso. Eu recomendo você estudar sobre isso. É importante para quem tem filhos que estudam aí, principalmente em escolas do governo, né? Escolas que não são privadas. Uma escola privada é mais fácil de você lutar pelos seus direitos, você está pagando, né, aquela escola. Mas para quem não tem condições e estudam em escolas aí do governo, fica mais difícil esse controle. E a gente precisa proteger as nossas crianças desse pensamento imoral. E ele também fala, o John McAllister, o que está em jogo também é a autoridade da Bíblia, né? A autoridade final da palavra de Deus. Essas pessoas desprezam a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Então nós vemos aí mais... o STF derruba a lei, falando aí de questão de gênero, né? O STF derruba a lei, isso foi em 2020. O STF derrubou uma lei municipal que proibia a ideologia de gênero nas escolas. Uma cidade lá que havia, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, agora me falhou a memória. Eles proibiram, a lei municipal lá proibiu que fosse colocado lá no plano de educação deles a ideologia de gênero. E o STF derrubou esta lei municipal que proibia, né? Olha só como a Suprema Corte ela tem defendido essa causa, né, de ideologia de gênero nas escolas. Então vamos falar aqui sobre homofobia. O que é homofobia? Homofobia é o ódio que algumas pessoas têm de homossexuais, né, demonstrado através da violência física ou verbal. Então, essa atividade aí, esses ativistas homossexuais, eles culpam os cristãos, né? Muitos culpam os cristãos como promotores do discurso de ódio. Quando nós nos manifestamos sobre o assunto, nós estamos aí com um discurso de ódio.
Não se pode discordar da ideologia de gênero para eles, né? Pois é rotulado como homofóbico. E eu já vivi isso, né? Me posicionei num local a respeito da palavra de Deus, e mesmo assim fui tratado como um homofóbico. A tentativa dessas pessoas de criminalizar a opinião contrária, né? Querem direitos, mas não respeitam o direito do próximo de discordar da sua posição. Em 2019, a STF aprovou a criminalização da homofobia. Mas nós temos, irmãos, a liberdade de expressão que está escrito lá no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que defende a liberdade de expressão. Então, mas a aprovação em 2019, no ano passado, do STF sobre criminalização da homofobia, trouxe aí um medo por parte da comunidade cristã a respeito do assunto, né? Será que um pastor agora pode pregar num púlpito a respeito da homossexualidade, que é um pecado contra Deus? Ficou aí esse receio, mas acredito que ainda não houve nenhum caso aí, de criminalização de algum cristão que foi pregar a palavra de Deus. Eu acredito que esse não é o entendimento aí dessa lei, mas é um perigo para nós, né? Quando nos posicionamos, ser aí pegos como criminosos, por não concordar com essa ideologia. Chegando ao fim, está aí o que eu falei, né? O Supremo aprovou a equiparação da homofobia a crime de racismo. Eu circulei ali o colegiado, né, do Supremo, também fixou tese no sentido de que a repressão penal à prática da homofobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa. Então, isso não atinge ali uma pessoa, um pastor, quem estiver ali pregando a respeito do tema, desde que as manifestações não configurem discurso de ódio. Aí quem vai dizer o que é discurso de ódio, né? Se falam que sempre quando a gente se posiciona a respeito do assunto é discurso de ódio, fica aí essa interrogação. E sobre a preocupação com as nossas crianças, homofobia, esse foi recente isso. Eu li essa nota recentemente, foi essa semana que passou. Eu fiquei sabendo que o canal de desenho, a Nickelodeon, fez uma publicação sobre a parada LGBT e virou alvo de homofobia. Olha só o que diz aí no site. Nickelodeon faz uma publicação sobre parada LGBT e vira alvo de homofobia. É um canal de criança, passa desenho, né? Talvez seu filho veja Nickelodeon. Muitas crianças veem Nickelodeon. É um canal aí a cabo, canal pago. E ele fez uma publicação sobre parada gay que vai ter nos Estados Unidos. E virou alvo de homofobia. Mas aí eu fui ver a nota, né? Que a nota diz, no segundo parágrafo ali: ao verem a postagem falando sobre diversidade, alguns internautas conservadores, ou seja, cristãos e aqueles que defendem a causa da família, ficaram revoltados e iniciaram um ataque intensivo, por conta do canal ser voltado para o público infantil juvenil. Então, que tipo de ataque foi que esses conservadores fizeram? Então, eu fui ver lá o que o site trouxe ali das frases que foram escritas, né? Deixem nossas crianças em paz. Nossa, isso é um ataque? Pedófilos, não mexam com as nossas crianças. Vocês são um canal infantil. Estagiário apaga, aí já é uma brincadeira, né? Deixem nossas crianças em paz. Foram alguns dos comentários, diz lá na nota, né, do site. Então, que tipo de ataque é esse, né? De falar, deixe nossas crianças em paz. Vocês são um canal de crianças.
Nada mais justo lutar aí pela família, né? Mas isso é homofobia para muitas pessoas. É o que diz ali na nota. Virou alvo de homofobia, mas na realidade não foi homofobia. Foi ali um direito das pessoas de lutarem pela causa da família, pela defesa das crianças. Então essa foi a nossa primeira parte da nossa aula. Amém?